E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa série de vídeos falando de temas de direito administrativo. Já chegamos ao 10º tema, olha só. E agora a gente vai falar de princípio da autotutela, especificamente as questões de anulação e revogação. Nós teremos uma segunda aula aqui para continuar com o princípio da autotutela para falar só da decadência, tá? Que tem muita jurisprudência, é um assunto bem legal falar da decadência do direito de anular. Nós vamos ter um outro encontro só para isso. Aqui é para falarmos especificamente desses institutos da anulação e revogação. Como eu sempre peço, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, a gente sempre traz bastante conteúdo para você aqui. Perfeito? Se gostar do vídeo, deixa aquele like pra gente saber que tá indo no caminho certo. Beleza? Vamos lá. Qual é a fundamentação aqui para anulação e revogação? Primeiro, nós temos uma súmula do STF. É uma súmula antiga, mas é uma súmula importantíssima. Está plenamente em vigor e esse entendimento é praticamente unânime. Olha só. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Ou seja, se temos uma ilegalidade, é caso de anulação, porque deles não se originam direitos. Ok. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Olha só, se estamos falando de mérito administrativo, de conveniência e ou oportunidade, é o caso de revogação, tá? Respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Beleza? A partir dessa súmula, nós conseguimos distinguir alguns bons conceitos que já vamos analisar. Primeiro, vamos ver que também tem fundamentação legal, tá? Olha só, artigo 53 da Lei 9784. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Como você bem pode notar, essa lei ela é posterior à súmula. Então o que o legislador fez aqui é algo que o legislador faz muito, que foi simplesmente positivar entendimento já sumulado pelos tribunais superiores. Ótimo. E aí, vamos montar uma tabelinha rápida aqui, só para a gente saber diferenciar, para conceito a conceito, anulação de revogação. Olha só. A anulação é realizada pela administração e pelo poder judiciário, tá? Aqui eu não coloquei, porque isso daí não está na doutrina clássica, vamos dizer assim, mas a gente pode reconhecer como verdadeiro hoje, essa anulação também ocorre por determinação do Tribunal de Contas, tá? Mas vamos lá, a anulação ela é realizada pela administração pública e pelo Poder Judiciário. Ocorre um vício de legalidade em qualquer dos elementos do ato administrativo. Aí você tem que estudar atos administrativos para entender isso que eu estou querendo falar aqui. O ato administrativo ele é composto por 5 elementos, tá? Nós temos a competência, a finalidade, o objeto, o motivo e a forma, tá? São esses os 5 elementos do ato administrativo e qualquer desses atos pode ensejar uma anulação. Qualquer desses elementos, melhor dizendo. 3. Direitos adquiridos serão anulados, ou seja, se alguém tem um direito adquirido por um ato administrativo que é nulo, que é ilegal, esse próprio direito adquirido é anulado juntamente com o ato. Claro que nós temos situações excepcionais que vão ensejar indenização e situações que vão consolidar esse direito adquirido do particular, mesmo em face da ilegalidade, principalmente através do Instituto da Decadência, que nós veremos posteriormente. Beleza? Os efeitos são ex tunc. Ex tunc é quando o efeito é retroativo. E aí, se você quiser um mnemônicozinho para ajudar a memorizar, ex tunc tem T de tudo, tá? Quer dizer que retroage e vai para frente também. É tudo, é todo o período temporal, tá? Então, efeito ex tunc, ou seja, vale para todo o tempo, inclusive para o tempo pretérito. A revogação, ela é realizada apenas pela administração pública. E aqui, claro, você não vai confundir a administração pública com o poder executivo, tá? A administração pública que também pode ser o poder judiciário, desde que cumprindo a função atípica de administrar. Por exemplo, quando o TJ faz um concurso para juiz. Esse concurso para juiz pode ter um ato revogado, tá? Por quê? Porque naquela situação o TJ está agindo como administração pública e não como judiciário, como juiz, vamos dizer assim. Mais uma. Conveniência e oportunidade da administração, ou seja,
A revogação ela só atua no mérito administrativo. E, como você bem sabe, o mérito administrativo ele só atua em 2 dos 5 elementos, tá? Nós vimos aqui que a anulação ela ocorre em qualquer dos elementos do ato. Já a revogação não, é só quanto ao elemento motivo ou elemento objeto, porque só nesses nós temos mérito administrativo. A doutrina majoritária, nós temos divergência aí, mas para concurso você vai tranquilo com a doutrina majoritária, vai falar que os elementos competência, forma e finalidade são sempre vinculados, tá? Como eu disse, tem divergência doutrinária, mas você pode ir com a maioria aí. 3. Respeitam-se os direitos adquiridos, justamente porque se a administração está querendo revogar um ato por mérito administrativo, ela tem que respeitar quem adquiriu o direito antes, sabe? Por quê? Porque quem adquiriu esse direito adquiriu dentro da legalidade, dentro da validade. Seria uma falta de boa-fé do Estado, boa-fé objetiva, claro, se o Estado aí revogasse e tirasse direitos de pessoas que adquiriram esses direitos legalmente. Os efeitos, justamente porque a gente respeita o direito adquirido, que o efeito é ex nunc, ou em outras palavras, o efeito é prospectivo, ele só vale para frente, ele não retroage, ok? Vamos lá, é importante você saber também quais são atos que não admitem revogação, tá? Todo ato administrativo pode ser anulado, mas nem todo ato pode ser revogado. Olha só, os atos vinculados não podem ser revogados, óbvio, porque justamente no ato vinculado a gente não tem discricionariedade da administração, então não cabe revogação. Os atos enunciativos. Se você já for advogado público, você provavelmente já produz atos enunciativos, que são os seus pareceres. Se você ainda não for advogado, você será, e aí você vai produzir muitos pareceres. E aí você vai entender que no parecer, você não decide nada, tá? Quem decide é o gestor público baseado no seu parecer. Como esse ato enunciativo, o exemplo é o parecer, é apenas uma opinião sobre aqueles fatos, sobre aquela circunstância, então esse ato não pode ser revogado. Isso é entendimento da doutrina majoritária, tá? Há quem discorde aqui, mas é o entendimento, na verdade, da Maria Silvia Zanella de Pietro, e ela encabeça essa doutrina majoritária aqui, e as bancas aceitam isso. Os atos que integram um procedimento também não podem ser revogados. Ótimo. Veja bem, nós temos, por exemplo, um concurso público. Esse concurso público ele vai ter uma série de atos. Você não pode simplesmente revogar um ato lá do meio desse procedimento, porque você ia desmontar todo o procedimento, vamos dizer assim. Se você quiser revogar, você tem que revogar tudo até chegar lá, ou anular, né, que aí é o caso se tiver uma ilegalidade. Mas revogar um ato que está no meio de um procedimento é logicamente impossível. Os atos que já exauriram seus efeitos também não podem ser revogados. Por exemplo, eu vou lá e peço férias. E aí quando eu peço férias, a administração vai e defere minhas férias. E aí eu gozo, passo lá 30 dias em casa descansando. Beleza. Depois de um ano que eu gozei essas férias, a administração vai lá e quer revogar a concessão das minhas férias. Pode fazer? Não, porque eu já até gozei as férias. Já exauriu os efeitos daquele ato. E os atos que geram direitos adquiridos. Aqui nós temos mais uma divergência doutrinária, tá? Há quem diga que o ato que gera direito adquirido pode ser revogado sim. O direito adquirido é que vai permanecer, mas o ato foi revogado. Há quem separe essas duas coisas e eu concordo com essa doutrina. Mas a doutrina, que também é capitaneada pela Maria Silvia Zanella de Pietro, e diz que não, que o ato que gera direito adquirido, o próprio ato não pode ser revogado, ok? E aí você leva isso para sua prova, é doutrina majoritária. Perfeito? Antes de encerrar o assunto, eu quero que você saiba diferenciar alguns termos aqui, tá? Primeiro, a gente está falando tudo aqui em princípio da autotutela. E aí é bom você conhecer a heterotutela. Nem todo livro traz isso, mas de vez em quando alguma prova usa essa expressão. Heterotutela é aquela tutela que vem de fora para dentro, tá? Autotutela é porque a própria administração tutela os seus atos, ou seja, a própria administração corrige os atos que eventualmente estejam errados ou inconvenientes. A heterotutela é quando a gente tem essa correção vinda de fora, por exemplo, do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas, tá? Então, quando o Poder Judiciário anula um ato administrativo, na verdade aquilo não é autotutela, tá? Aquilo é heterotutela. É autotutela quando a própria administração revoga ou anula o seu ato administrativo, ok? Outra coisa que você precisa saber diferenciar é o princípio da autotutela do princípio da sindicabilidade. Mais uma vez, nem todo livro traz esse princípio, ele não é tão importante assim, mas de vez em quando cai em prova, eu quero que você saiba. Princípio da sindicabilidade, aqui eu quero abrir um parênteses, tá? E eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar agora é o jeito como
eu entendi esse princípio da sindicabilidade que eu sempre usei para mim, tá? Não é as exatas expressões que os livros trazem, perfeito? Então o problema não vai cair com essas palavras na sua prova, mas é só para facilitar o raciocínio, tá bom? Esse princípio da sindicabilidade é a expressão dentro do direito administrativo do princípio da inafastabilidade de jurisdição, tá? Sabe lá a inafastabilidade de jurisdição? Que primeiro você estuda lá em Constitucional, quando você estuda os direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, e depois você volta a estudar lá em processo civil ou em TGP, né? Às vezes na faculdade você já vê isso em TGP, que é basicamente a ideia de que todo ato pode ser revisto pelo judiciário. Esse princípio da sindicabilidade quer dizer que todo ato administrativo, ele será fiscalizado e analisado pelos órgãos de controle, inclusive o judiciário e aí no caso também tribunais de contas e controladoria geral e até a procuradoria geral do município, do estado ou da União, a AGU no caso. Perfeito? Então esse princípio da sindicabilidade é isso, é uma espécie de inafastabilidade de jurisdição dos atos administrativos. E aí você vai separar aqui, saber diferenciar do princípio da autotutela, porque no princípio da autotutela é a própria administração que faz a verificação dos seus atos. E aqui na sindicabilidade, além da própria administração, quer dizer que órgãos externos também podem fazer essa verificação. Ok? Como você bem notou, esse princípio da sindicabilidade não traz nada de novo que a gente já não conhecesse. É bom você conhecer só a expressão, que às vezes cai em prova. Perfeito? Para fechar essa nossa aula, um último assunto, é preciso garantir o contraditório e a ampla defesa. É sim, e aí nós temos julgado nesse aspecto. Olha só, STF aqui em 2014. A administração pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. Ok, tranquilo, né? No entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, quase sempre isso acontece, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa. Ou seja, por mais ilegal que um ato seja, por mais absurdo que esse ato seja, se a administração quiser anulá-lo, a administração tem que intimar os particulares que possam ter interesse na demanda e falar, ó, particular, vê se não tem uma ilegalidade aqui, tô achando que tem, diz aí pra mim o que você acha. E aí vai ouvir o particular e depois tomar sua decisão. Claro que não é obrigatório seguir a opinião do particular, obviamente, mas é obrigatório ouvi-lo ou ao menos dar a oportunidade real, concreta, para que ele se manifeste. Perfeito? Vamos lá. Para fechar aqui de vez, vamos analisar algumas questões de prova, inclusive tem algumas questões bem legais aqui, que é pra gente dar aquela consolidada no conhecimento. Perfeito? Primeiro, prova para juiz estadual em São Paulo, tá? Em 2018, uma prova VUNESP. É bem interessante até essa questão, ela é básica, mas trabalha várias coisas que a gente viu aqui e até amplia um pouquinho o nosso conhecimento. Olha só, o princípio da autotutela administrativa é decorrência do princípio da legalidade. Aqui é só uma afirmativa da questão e tá certo mesmo, tá? Não tem nem o que duvidar aqui. E a seu respeito é correto afirmar. Agora começa a questão mesmo. A anulação do ato administrativo ilegal pela própria administração, opa, a administração pode anular mesmo, não depende de provocação do interessado. Não, aí tá errado. A gente acabou de ver que depende de provocação do interessado sim. Olha só, esse julgado aqui fala que nós temos que garantir contraditório e ampla defesa. E obviamente que não existe contraditório e ampla defesa se não provocarmos o interessado a se manifestar, né? Então, tá errada essa alternativa A. Vamos lá, alternativa B. A anulação do ato administrativo ilegal pela própria administração está imune ao controle jurisdicional. Nós não falamos isso na aula, mas não precisávamos falar para você acertar essa questão. É só raciocinar um pouquinho. Existe algum ato administrativo que está imune a controle judicial? Nenhum, cara. E princípio da inafastabilidade de jurisdição, que nós até citamos na aula. Portanto, olha só que interessante, o ato que anula também pode ser anulado, tá? Então, olha só, nós temos aqui um ato administrativo viciado, a administração vai lá e anula esse ato. O judiciário pode chegar e anular esse ato que anulou. E aí, nesse caso, a própria decisão judicial pode determinar um efeito repristinatório para aquele ato que foi anulado, tá? Perfeito. Vamos lá. Alternativa C.
Verificada a ilegalidade do ato, a administração pode optar entre a anulação e a revogação, conforme a conveniência de produção de efeitos ex tunc ou ex nunc, respectivamente. Erradíssimo, tá? Erradíssimo. Se o ato é ilegal, a anulação é obrigatória, exceto nos casos de convalidação e sanatória, tá? Talvez eu até faça um vídeo falando sobre convalidação depois. Mas, exceto para os casos de convalidação, a anulação é sempre obrigatória. Jamais é uma discricionariedade do gestor escolher entre anular ou revogar. Isso não existe, tá? Se o ato é nulo, ele deve ser anulado, não pode ser revogado. Só quem é revogado é um ato que é legal, porém inconveniente. Vamos lá. No fim só sobrou a alternativa D. Ela tem que estar certa, né? Mas vamos conferir se ela está certa mesmo. A anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais não prescinde de prévio contraditório que garanta o exercício da defesa da legitimidade do ato por aqueles que serão por ela atingidos. Certíssimo! Aqui eu só quero chamar sua atenção para um detalhe, tá? Alguns estudantes, principalmente aqueles que ainda estão meio iniciantes e tal, às vezes confundem um pouco a interpretação da palavra prescinde, tá? Prescinde quer dizer dispensa. Tá? Então, quando ele fala que não prescinde, quer dizer não dispensa, ou seja, depende, é obrigatório. Então, vamos ler traduzindo aqui, que às vezes fica mais fácil a compreensão. Olha só, a anulação do ato administrativo depende de prévio contraditório. Perfeito, certíssimo, é aquele julgado que a gente viu. Portanto, a alternativa D é a nossa alternativa correta aqui. Veja bem, é uma prova para juiz de São Paulo, não é uma prova conhecida por ser fácil, também não é das mais difíceis não, mas não é uma prova fácil, e veja que é uma questão relativamente básica. Cara, mais uma questão, e essa questão eu achei muito legal, eu gostei muito quando eu vi essa questão, embora seja de um concurso bem pequeno, sabe, procurador jurídico de Buritizal, que é uma cidade bem pequena, uma prova VUNESP, mas olha que questão interessante, essa questão aqui, ela não queria simplesmente saber que se você sabe o certo ou errado, ou o conceito das coisas, ela queria que você soubesse qual é a fonte da qual emana aquele entendimento. Interessante isso daí. E aí você, aí você vai ser honesto comigo, é bem provável que você não soubesse qual a fonte do princípio da autotutela, tá? Talvez você estivesse ali meio titubeando, e aí já no comecinho da aula que a gente falou, primeiro nós temos a súmula, acho que é a súmula 473 do STF, e depois nós temos uma previsão legal na lei 9784, tá? Por isso que a alternativa correta aqui é a E, olha só. A distinção entre revogação e anulação dos atos administrativos decorre de expressa disposição legal e também entendimento sumulado. Exatamente isso mesmo. Interessante essa questão aqui, ela tem uma forma um pouco diferente do normal das questões de concurso público. Perfeito? Por esse assunto é isso. Espero que tenha sido muito proveitoso para você e vamos juntos.